Enquanto isso, vamos reagir a mais um vídeo aí sobre desenhos animados. Dessa vez um vídeo do canal É Bom Ser Curioso. MKP tem recomendado bastante esse tipo de vídeo, hein? Tá vendo muito esse tipo de conteúdo ou você nem viu esse vídeo ainda? Esse aqui é sobre os Simpsons, as cenas mais pesadas da Casa da Árvore dos Horrores de Os Simpsons. Eu já falo que eu nunca fui de assistir Simpsons, então eu não manjo praticamente nada. Vamos reagir aqui e ver o que acontece. Ó, se empatar tudo aí, eu que vou decidir, tá? Já vi com aviso. Uma das coisas que os fãs mais adoram em Os Simpsons são seus especiais de Halloween, onde eles tentam fugir um pouco do comum e contar histórias que geralmente envolvem sangue, monstros e todo tipo de bizarrice. Mas, em alguns casos, essas histórias terminam sendo realmente sombrias e são capazes de chocar qualquer um que assistir. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada em algumas das coisas mais pesadas que aconteceram na Casa da Árvore dos Horrores. O que seria isso, Casa da Árvore dos Horrores? Nem sei. O que é isso? E pra Por que tem esse Casa da Árvore dos Horrores? É um especial? Começar, vamos falar da vez que o Sr. Burns convidou várias pessoas da cidade para participarem de uma caçada em sua propriedade. Até aí, tava tudo normal. O problema eu vou voltar porque eu fiquei prestando, eu fiquei falando da enquete, eu não prestei atenção direito. Eu vou voltar tudo pra eu ouvir. Especial de Halloween. Uma das coisas que os fãs mais adoram em Os Simpsons são seus especiais de Halloween. Agora. Onde especial de Halloween, que ele fala bem no começo. E contar histórias que geralmente envolvem sangue, monstros e todo tipo de bizarrice. Mas, em alguns casos, essas histórias terminam sendo realmente sombrias e são capazes de Então deve ser um episódio por ano, né? Imagino. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada em algumas das coisas mais pesadas que aconteceram na Casa da Árvore dos Horrores de Os Simpsons. E para começar, vamos falar da vez que o Sr. Burns convidou várias pessoas da cidade para participarem de uma caçada em sua propriedade. Até aí, tava tudo normal. O problema é que Burns queria caçar o animal mais perigoso do mundo. Qual? O homem. E por isso, todas aquelas pessoas que ele convidou seriam caçadas até a morte. Que isso? Sentindo bonzinho, Burns ainda dá 5 minutos de vantagem para que todos corressem. E diz que quem conseguisse sobreviver até o meio-dia do dia seguinte ganharia liberdade. Grande prêmio. Todos ficam muito confusos com o que ele disse, mas depois que Burns mata o cara dos quadrinhos que se recusava a correr, todos percebem que ele estava falando sério. Inclusive, o advogado dele conseguiu encontrar uma brecha na lei que tornava toda essa caçada legal. Então, o velho poderia matar qualquer um que ele quisesse sem dó nenhuma, incluindo o advogado. Brecha? Assustados, todos saem correndo da casa o mais rápido possível, e Burns, com a ajuda de seu fiel ajudante Smithers, começa a persegui-los. E é importante comentar que toda essa carnificina... Caralho, o Homer corre mais que o carro, tá porra! ...ao vivo pela TV, e tinha até comentarista. O Homer é super soldado, pô, tomou um soro. O Homer condena algumas pessoas, recorre ao canibalismo sem motivo nenhum, e até mesmo usa o cadáver de seu melhor amigo pra tentar enganar o Burns. E por mais idiota que essas estratégias pareçam, elas até que funcionaram bem, porque o Homer terminou sendo o último sobrevivente, mas eventualmente terminou sendo encurralado. Mas no último minuto, mas ele foi o último, pô, ele tinha que ganhar. Aparece e salva seu marido. E os outros morreram todos. O Homer se torna o único sobrevivente de todo aquele massacre. Detesto ver isso. É o tipo de exagero que faz as pessoas terem antipatia por esse esporte. E agora vamos falar da vez que o prefeito Quimby insultou a França, o que deixou os franceses pé da vida. Inclusive, o presidente de lá até ameaçou jogar uma bomba em Springfield. Então, preocupado com a segurança de sua família, Homer decide comprar um abrigo antibombas. E enquanto ele fazia um test drive em um desses abrigos, a França realmente acaba disparando uma bomba de nêutrons em Springfield. Então, e ele foi salvo pelo test drive da bomba. Acaba saindo desse abrigo, e mesmo com as ruas completamente destruídas e cadáveres espalhados para todos os lados, ele não percebe esses episódios nada são interessantes. Estranho.
e continua andando normalmente, até que ele lê uma manchete no jornal sobre a bomba que tinha sido disparada na cidade. E assim ele não percebeu nada, burrão, do que tinha acontecido e entra em desespero total, percebendo que toda a sua família tinha morrido. Mas essa tristeza não dura muito, porque percebendo que era o único sobrevivente na cidade, Homer decide fazer tudo. Bom, Simpsons não é uma história contínua, né? Aparentemente. Ela não segue um... Tipo, não é uma história que é contínua. Ou é? Porque os caras morrem num episódio e aparecem no outro, e acontece um monte de coisa louca, então são episódios totalmente aleatórios, né? Contando fatos totalmente separados e foda-se, né? Mais ou menos. Do que sempre quis, mas nunca pôde. Que no caso era basicamente ir no cinema e dançar Esses pelado jalões na são igreja. separados. Porém, enquanto fazia isso, o Homer acaba sendo cercado por um grupo misterioso. Acontece que nem todos tinham morrido na explosão. Alguns apenas sofreram terríveis mutações. E esses mutantes estavam construindo uma nova sociedade na qual os erros do passado seriam completamente eliminados. Ou seja, eles queriam matar o Homer. E assim, uma perseguição muito louca começa pela cidade, porque de alguma forma todos eles conseguiram carros. Mas sem pensar duas vezes, o Homer volta para casa e surpreendentemente descobre que toda a sua família ainda estava viva. E a Lisa explica que foi tudo graças às camadas de chumbo na tinta da casa, que conseguiram proteger eles dos efeitos da bomba. Caramba, então, quem pintaria a casa esse com emocionante reencontro familiar, os mutantes se lembram do que era o amor, e por isso desistem do ataque e resolvem viver pacificamente junto com as pessoas normais. Mas quem disse que a Marge queria isso? Ui! Tomem! Amigos dos mutantes, uma ova! A próxima história aconteceu quando muitos alunos da escola acabaram sendo colocados na detenção. Era tanto moleque bagunceiro que alguns deles acabaram tendo que ficar de castigo no refeitório. Então, uau, que bela história de Halloween, hein? Vamos ver o que vai acontecer depois. Em alguma forma de controlar os alunos, Skinner acaba descobrindo que, graças ao último corte no orçamento, a cozinheira da escola estava usando carne de segunda para fazer a comida dos alunos. Com isso, Skinner tem uma ideia bizarra para resolver o problema dele e o da cozinheira ao mesmo tempo. Ele simplesmente começa a matar os alunos da detenção e usar sua carne para fazer o lanche da escola. O problema é que o Skinner, junto com os outros professores, acabam adorando o gosto da carne humana. E por isso, sem pensar muito, começam a colocar todos os alunos em detenção permanente. Então, depois que quase todos os alunos da escola foram devorados, carne dos alunos. Liz e Milhouse decidem fugir daquele lugar, mas rapidamente acabam sendo encurralados pelo diretor justamente no topo de um triturador de crianças. E no momento em que eles caem lá dentro, o Bart acaba acordando. Acontece que tudo isso tinha sido um pesadelo. Que beleza. E a Marge até aparece dizendo que não tinha nada com que ele devesse se preocupar, a não ser com a névoa que virava as pessoas do avesso. E adivinhem, essa tal névoa aparece... Caralho, ele acordou de um pesadelo e começa outro. E acontece isso daí. Maldita previsão do tempo! Também credo! resolveu contar uma historinha pra Meg dormir. E o livro escolhido esse é bem mais recente. Olha a diferença da animação, dos traços do desenho. Sendo um chamado O Pukaduke, que contava a história de um monstro maligno que se alimentava da raiva das pessoas e que matava bebês depois que suas mães liam esse livro pra eles. Então, melhor não ler não, viu? Tinha assustado a Meg, Marge a acalma fazendo massagens em sua bochecha e depois a coloca pra dormir. Mas no meio da noite, adivinha a Meg o que vai acontecer? A gritar, e quando a Marge vai ver o que era, vê que o livro do Pukaduke estava dentro do berço dela. E por isso as duas rasgam esse livro e depois o jogam fora. Porém, no outro dia, para espanto de Marge, o livro reaparece totalmente remendado e agora possuía novas páginas, que dizia que a Marge seria possuída pelo Pukaduke e que mataria a Meg.
Aterrorizada, Credo. ela resolve queimar esse livro. Porém, era exatamente isso o que a criatura queria. E a Marge termina sendo possuída por uma fumaça negra que sai da queima do livro. E assim, ela imediatamente vai atrás da Maggie para poder matá-la. Porém, o resto da família aparece e atrapalha o plano. E por isso, a Marge possuída simplesmente os convence a dormir fora de casa. E assim, uma batalha muito maluca começa, com a Marge tentando de todas as formas possíveis matar a coitada da Maggie. E a Nossa, que bizarro. até que se sai bem, Caralho, ela fez uma... captura sua mãe e depois ainda tenta fazê-la voltar ao normal. Mas na... Lembra do filme... Lembra de um filme antigão, mano, né? Ninguém segura esse bebê. É, 2 ou 3 caras que sequestram o neném, mas esse neném foge, ele entra numa obra lá de um prédio gigante. É muito antigo esse filme, mas é muito bom. Eles não conseguem pegar o neném de jeito nenhum. Nada do que ela tentava funcionava. É praticamente um desenho, só que em live action. E captura a pobre da Maggie. Mas aí a garota faz massagem na bochecha dela. E assim a Marge milagrosamente recupera a consciência. Ah, que bonitinho. E ainda dá um jeito de prender o monstro dentro do aspirador de pó da casa. O que resolve Caralho, o todos aspirador os de pó tá problemas, endemoniado. pelo menos temporariamente. É só não limpar o filtro Sinto desse muito por ter sido aspirador possuída aí, e quase viu? ter cortado você em pedacinhos. A próxima história Ela... mostra a família Simpson tá muito bom. pobre, morando em uma casa totalmente inundada. Aí, o Bart aparece dizendo que conseguiu um emprego de explicador na casa de um rico. Explicador? Na verdade, ele claramente mentiu para conseguir esse emprego. Ele não sabia explicar nada, apenas queria aproveitar as comodidades de ser um rico. Então, depois que o Kirk foi demitido de seu emprego, Bart enxerga uma oportunidade e mente um pouco mais para arrumar um emprego para Nossa, é mesmo! É mesmo, igualzinho. Eu vi o filme. Muito bom esse filme, inclusive. Família. E assim, quando os ricos saem Pô, como é que para ele não longas colocou a férias, referência no os vídeo? Simpsons assumem o Exatamente, controle da mansão é exatamente e passam isso. a viver vida de ricos, mesmo no... E no filme, no começo, eles têm esse problema, né? De que cai uma puta chuva e inunda a casa também. Eu vi uma vez o filme, mas ele realmente é muito bom. não tendo dinheiro nenhum. Esse filme fez muito sucesso. No entanto, um dia eles acabam recebendo a visita do Kirk, que invade a casa e revela a existência de uma passagem secreta que dava para um andar subterrâneo. Lá, os Simpsons descobrem que o Kirk tinha escondido sua família antes de ser demitido. No entanto, isso não acontece, eram só isso é eles tudo... que moravam lá embaixo. E do nada, aparecem vários outros Caralho, tem um monte de malucos gente. que também moravam escondidos naquele porão. O filme, graças no filme tinha essa parte escondida também, mas não tinha esse monte de gente, né? Pelo que eu me lembro. a toda essa briga entre os Simpsons e os Van Houten, uma imensa luta de classes acaba começando, que envolve a maioria só uma dos pessoa. outros moradores pobres da cidade, que começam a se matar e a matar os ricos da cidade. E no final, apenas os Simpsons conseguem sobreviver a todo esse massacre. Finalmente consegui uma casa sem vazamento pra você. É, mas está cheia de cadáveres. E aí, Putz. consegue pensar em outros Da episódios hora, mais mano. pesados ou sombrios do que esses que eu falei? Eu não Se sou sim, deixa eu aí nunca nos fui muito fã de comentários que eu Simpsons, quero mas saber. esses episódios Mas, aí, se bem da gostou do hora. vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui sobre as vezes que os Simpsons zoaram É isso, os mano. games. Corre Acabamos, lá né? que ele tá bem legal. Valeu! Esse foi o vídeo do É Bom Ser Curioso. Gostei muito. E a punição dele é torturar os... O quê? Eu lembro de um EP que o Bart vai pro inferno e a punição dele é torturar os outros. Só que ele gosta. Então ele não falou de todos, tem mais então. É isso. Fechamos por hoje. Muito top o vídeo aí, gostei.